Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vivendo e Aprendendo. Como você sabe, este é um podcast da Sociedade IOTA. E a Sociedade IOTA é uma reunião de 3 veteranos da vida que se juntaram para buscar os caminhos, os conhecimentos que levam à plenitude possível, e aí frisando a palavra possível, na terceira idade. A gente fala aqui a gente busca aqui sobre saúde, alimentação, exercícios, esporte, aprendizado, a parte financeira que é muito importante. E dentre essas dimensões, tem uma dimensão que para mim é uma dimensão do coração, que é viagens. Esse é um tema fascinante que se tornou central na minha vida há muitos anos. E para falar de viagens, a gente está trazendo uma convidada muito especial, que é a Jaqueline, que eu não vou ousar falar o sobrenome dela, porque eu vou me enrolar, vou deixar que ela mesma fale, tá? Que ela tem mais de 35 anos se especializando em realizar os sonhos das pessoas nesse tema viagens. Não só viagem, mas com cunho de intercâmbio, né, educacional e cultural. A Jaqueline, ela é diretora e franqueada da agência Experimento no Espírito Santo. Ela tem um MBA em Gestão em Turismo e Extensão Universitária em Segmentação do Turismo. Tem curso de marketing na Alemanha, onde, morando lá, ela aproveitou para conhecer vários países europeus. Foi diretora da ABAV, que eu deduzo que seja a Associação Brasileira de Agências de Viagem do Espírito Santo. Foi voluntária do projeto Jovens Fora da Curva, o JAIS, Espírito Santo. E ela nos fala que contou sempre com o incentivo dos pais, coisa que eu particularmente não tive a mesma sorte, né? Mas fui realizar o sonho do meu intercâmbio com 50 anos, vou falar um pouquinho mais na frente. Jaqueline, por favor, nos fale um pouquinho dessa sua trajetória, né? Explica pra gente como você entrou nesse mundo, conta pra gente essa história. Primeiro, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, eu estou realmente muito feliz de poder falar e contribuir com as possibilidades que hoje em dia existem para pessoas acima de 50, 60, como eu, né, que vou fazer 64. Então, assim, a gente tem muitas opções. Bom, minha trajetória começou, na realidade, como você falou, pelo meu pai, né? Eu, com 16 para 17 anos, ainda estudando no Sacré-Cœur, que hoje é Sagrado Coração, que o Fábio era o meu colega na época, meu pai viu um anúncio de curso de guia de turismo. E como eu era menor, teve que dar a autorização. Eu tive um privilégio, não sei se vocês já ouviram falar, do professor Hermógenes da Fonseca. Sim. Um grande historiador do Espírito Santo. E a filha dele, a Angélica Fonseca, era quem coordenava o curso de guia de turismo. Quer dizer, ele foi professor nosso. Realmente fui muito felizarda com esse curso. Depois eu fiz recepcionista de congresso, fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de turismo, fiz intercâmbio, tive oportunidade. O Rio de Janeiro é uma porta fantástica, né? Um laboratório para quem quer trabalhar no turismo, independente da área, que você tem contato com pessoas do mundo todo, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos pela agência de intercâmbio, pela agência que eu trabalhava no Rio. E uma coisa fantástica, eu morei 2 meses em Miami, fazendo um estágio na faculdade, que o dono da empresa que eu trabalhava no Rio, ele era suíço e tinha uma operadora no Brasil. E ele, então, fez esse convite, eu fiquei 2 meses morando em Miami. Olha só. Que legal, com 16 anos. Não, aí eu já estava na faculdade, faculdade, né? Eu já deveria ter talvez uns 19, 20 anos, quando eu tive essa oportunidade. Naquela época, isso tudo era um grande mistério, né? Pensa bem, assim, e meus pais sempre dando o apoio, né? Eu fiz o visto americano para ir fazer essa oportunidade.
E depois, além de fiz curso de alemão no Rio de Janeiro, francês também. O Rio de Janeiro a gente tinha oportunidade de fazer. Aí eu voltei para Vitória, porque eu vim para casar. O meu marido Dório, que foi... Dorinho, né? Que foi amigo seu na época de faculdade de engenharia de mecânica. A gente casou. E eu comecei, posteriormente, fui sócia de uma agência, a Citu, no centro da praia. E aí, fiz intercâmbio durante a minha faculdade. Também morei 1 ano fora. Comecei a ver as possibilidades que existiam para trazer para a agência. Então, dentro da agência, eu já trabalhava o lazer e o turismo educacional. Maravilha. Né? Dentro da própria agência. Mas a gente começou eu era mais 2 sócias, Chamadá e Tereza, e a gente começou a ver como é que a gente poderia desenvolver o turismo educacional dentro da agência. Certo. Começou a crescer dentro da Citu, nós percebemos que tinha que ter uma estrutura separada da agência. Foi quando a gente passou para o 7º andar, onde eu estou até hoje, no 7º andar, criando inicialmente foi um departamento de intercâmbio, até chegarmos onde sou há 14 anos franqueada da Experimento Intercâmbio. Que foi a minha experiência quando eu consegui finalmente realizar esse sonho do intercâmbio na minha vida pessoal, né? Com 50 anos, o que mostra que intercâmbio não tem idade, né? A gente tinha esse preconceito antigamente de que intercâmbio era coisa de adolescente. Meio que né? aparelho de dente. Para fazer middle school, para fazer high school. Sim. Mas não, foi transformador na minha vida, a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas eu vejo na sua fala que você coloca alguns focos em benefícios mentais, emocionais e físicos de viajar na maturidade também. Sim. Eu vejo, principalmente, nós estamos vendo um aumento a cada ano de 20%. 20% da procura de intercâmbio para pessoas acima de 50 anos a cada ano. Uau. Né? Então, é um percentual Sozinhas, grande. em grupo, como é, Jaqueline? Pois é. Aí, o que a gente tem que ver? Muito o perfil da pessoa. Né? Nós vamos verificar, por exemplo, aquele casal, ou então uma pessoa sozinha, que prefere comprar o programa, quer dizer, o curso, seja inglês, italiano, francês. Né? Hoje mesmo nós estamos com uma pessoa fazendo italiano. Né? Então, hoje não é só o inglês também. Não é a busca do idioma apenas, como no passado. Sim, hoje nós temos a busca do idioma atrelado a uma experiência cultural para poder ter a rotina naquele país, naquela cidade. Né? Então, isso... tudo, né? Sim, você... Viver a rotina do dia a dia. Sim, você ir no supermercado, você ir na praia, conforme for o local... Você pegar o ônibus com mochila, né, o tênis, ter aquela vida do cotidiano Mergulhar mesmo. na cultura local. Mergulhando. A acomodação, você tem... Aí, outra situação. Você tem que entender o perfil da pessoa. Eu quero ficar em casa de família. O que é casa de família? Qual o contexto que hoje a gente tem o perfil de casa de família? Residência estudantil? Ou alugar um flat? Ou então eu ver direcionado a acomodação que eu quero? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, Jaqueline, desculpa te interromper, não é uma solução única. Não. Eu quero fazer meu intercâmbio, que eu não fiz lá naquela época, o Ricardo veio fazer muito sênior. A minha geração, próxima à sua, eu estou com 67. Na época, em Vitória, que eu saiba, eu tinha 1 ou 2 agências. A FS e mais alguma que eu não me lembro. O Rotary. Minha irmã foi pelo Rotary. Mas você imaginou que você tinha 2 soluções, tinha processo seletivo. Sim. Não era você custa 10, você tem 10, paga em tantas parcelas. Não, você tinha que fazer prova de inglês, prova de comportamento. O meu processo, na ocasião, era um processo que durou 6 meses. Era outra época. Se eu for fazer hoje um intercâmbio, eu não tenho uma solução única. É o que eu estou entendendo da sua fala. Eu posso escolher ficar em casa de família, eu posso escolher um Airbnb, algo parecido, eu posso ir num ambiente estudantil. É isso. E assim, o que você falou realmente é um processo também que ele é demorado de escolha.
Porque eu falo assim, o primeiro atendimento pode ser online. Hoje em dia, tem muita gente preferindo fazer online, ser virtual, até chegar aí na agência. Ou, não, pesquisa bastante. Né? A gente começa a ter o bate-papo online, sabe? Via vídeo. E você tem que entender o perfil daquela pessoa. Pode demorar meses. Até você dá o material, a pessoa não é bem isso que eu quero. Tem que ser cada vez mais criterioso. A própria pessoa pode ter a ideia num campo imaginário de sonho, mas ainda não tangibilizou o que eu quero, para onde eu vou, quanto eu vou gastar, fazer o quê. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Eu digo assim... Até então era uma ideia... Eu morava, a primeira vez que eu fui, porque eu fiz mais de um, vicia, tá? A primeira vez que eu fui, foi incrível, porque a viagem não começa no avião, né? Eu costumo dizer isso. A viagem começa na sua cabeça. Você já está viajando, você já se transportou para... Você já comprou aquele sonho, né? E aí eu praticava, aos sábados, ao tempo que eu tinha, praticava meu esporte de manhã, chegava, tomava banho, café e ia para Ipanema, para as agências conversar, né? Para ir digerindo aquelas possibilidades, porque o cliente ele não sabe. Ele tem um sonho de fazer, ele sabe que ele precisa fazer, mas ele não sabe como, aonde. As soluções são muitas. Quanto tempo, de que forma. E aquilo ali ia permitindo que, né, cada 15 dias eu estava lá sentado com a agência vai te dando orientação, né, vai entendendo o seu tempo, né, e você vai formando aquele sonho na cabeça até o dia que você pega o avião. Né? E o que você falou é muito interessante, que você tem um sonho. Esse sonho, ele vai ter que se materializar. Isso. E quando ele se materializa, você tem que evitar ao máximo o quê? As decepções. Então, você tem que trazer para a terra... Não é uma viagem de turismo. Não, até de turismo... Exposta a imprevistos, chuvas e trovoadas, que você volta daqui a 15 dias. Sim, e eu te falo que até de turismo, cada vez mais, lá na agência, eu vejo que eu e a Denise trabalha mais direto com a parte de turismo, ela fica, às vezes, dias pesquisando um hotel dentro do perfil para poder apresentar a pessoa, porque hoje você tem muita coisa na internet. Agora, o que realmente atende sua expectativa? Entendi. O custo-benefício. Às vezes, o custo vai ser maior dentro do que eu realmente tenho. É bem tailor-made, então. Então, a parte de turismo educacional, as pessoas realmente precisam ter essa disponibilidade. Por que eu falo preciso ter? Não é assim, eu quero isso, você manda isso para mim. Não. Vamos tendo uma conversa gostosa, vamos desenvolvendo, sabe, como o Ricardo falou, vamos desenvolvendo o que você tá querendo para que consigamos achar um programa que vá dentro da sua expectativa mais realista possível. Porque eu não posso ir para lá, para o exterior, pensando que eu vou manter a minha rotina que eu tenho aqui. Isso que você está falando é fantástico, Jaqueline, porque, assim, a gente viaja muito, né, por aí, né? E uma coisa é você viajar de férias, é você viajar ali uma viagem de uma semana, 2, 3. Você está num estado de viajante, você está em outra vibe, você vai para, sei lá, um lugar que é Burundi, na África, lá, que é um lugar, né, que está em conflito e tal, mas você vai achar lindo, porque você vai ficar nos melhores hotéis, você vai ter uma experiência de viajante. Você não tem compromisso com nada. Outra questão é você morar, é você entrar na dinâmica, né, do dia a dia, né, dos perrengues do local. Por melhor que seja o país, vai ter seus perrengues e vai ter seu lado bom. Então, Jaqueline, está com a mente aberta para esse novo tipo de experiência, que para mim foi até mais gratificante, mais edificante do que a própria viagem que eu faço, né? Porque ali eu tive uma real experiência de cultura, né? de tudo que envolve estar naquele outro lugar, morando, mas eu precisei ter a mente aberta para aceitar o intercâmbio, né? Que é diferente de você viajar de férias. Eu nunca fiz intercâmbio, mas eu morei 27 anos... Você fez um intercâmbio long stay, né? De vida, né? De vida. Morei 27 anos fora do Brasil, né? Então, uma coisa que você falou eu achei meio interessante. Que se você não entende que você tem que
ter uma rotina diferente, conviver com pessoas diferentes. Porque o que eu vi muitas vezes acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Esses 27 anos foram essencialmente Estados Unidos e México. Mas o que aconteceu? Um monte de brasileiro ia morar nos Estados Unidos, mas eles mantinham a rotina e o círculo de relacionamento fechado nos brasileiros. Via TV Globo. Comprava o jornal via UOL. Entendeu? Então, o que acontece? Você realmente não viveu lá. Você foi fisicamente... Assim, a latitude e longitude mudou. Era lá. Mas o mindset não mudou. Né? Então, essa expansão de consciência, esse crescimento de mentalidade, para isso acontecer, você realmente tem que começar a se preparar antes da viagem. E estar imerso, né? Ir com a mentalidade de que eu quero... eu realmente quero ter um crescimento, ter um aprendizado como resultado dessa viagem. Porque senão, você simplesmente mudou. Você leva a sua bolha, né? A bolha. Você só muda de lugar físico. Se você não levar a mentalidade de querer realmente viver, aprender, experimentar, você não vai aproveitar muito, não vai ter o custo-benefício, né? E você está falando assim, eu acredito, pessoas acima de 50 anos, 60, 70, né? O grande desafio, um dos maiores desafios é o quê? Eu realmente entender que eu não vou ter o mesmo conforto, possivelmente, né? Se eu fizer uma semana, 2 semanas, talvez eu consiga, né, uma acomodação como a que eu quero, né, 2 meses, 3 meses também, dependendo do poder aquisitivo da pessoa. A gente está falando na média, né? A gente está falando na média. A gente tem que pensar que, possivelmente, um dos maiores desafios é justamente esse. Eu entender que a minha rotina vai ser muito diferente. Eu estou aberta a essa diferença. Então, eu tenho que estar não só com a mente, mas o coração aberto para as informações que eu receber, porque hoje o mundo está muito pequeno. Então, eu vou para um país, qual é o perfil daquele país, da rotina que eu vou entender, que eu vou ter? Hoje, a migração também interna está muito grande. O deslocamento entre as pessoas, entre o mundo, os povos estão se deslocando. Então, o que eu tenho que pesquisar bastante? Eu sempre oriento, pesquisa sobre o país que você vai, mas não só a história, para entender como ele chegou aqui, mas pesquisa a atualidade daquele país. Como é formado aquele país? O que você pode usufruir quando você chegar lá? Porque a gente está falando só de idiomas. Mas se eu gosto de gastronomia, será que eu não consigo uma aula de gastronomia aliada a um idioma ou de design, sabe? Então, assim, dependendo do seu nível do idioma, você tem N opções e começar aos pouquinhos, como você foi, né, Ricardo? Para entender a rotina do intercâmbio. Isso é bem interessante, porque se você alia um tema de interesse com as novas experiências, né, aí você talvez fique mais aberto. Achei legal isso. Sim, e o que agora... Claro que para sempre que você tem algo associado com marketing ou a parte de gastronomia, de vinho, né, vinícola, você pode visitar, o ideal é você já ter uma certa base do idioma, que você vai conseguir ter um aproveitamento melhor daquelas aulas, né, de pessoa, uma aula gourmet, que legal que é, espetacular. Né? Eu tive uma experiência na Argentina, de vinhos e gourmet, um grupo que se juntou, tinha gente do país todo, do mundo todo, de vários países, e foi assim uma das tardes que entrou pela noite mais agradáveis que eu já passei, né, degustando vinhos daquela região Chile, Argentina, e a experiência gastronômica com gente do mundo todo. É fantástico isso. Agora, essa predisposição é questão de mentalidade. E aí, mais uma vez, eu costumo dizer que viagem não começa no avião. Você tem que se preparar, porque, assim, gente, eu viajo muito, tá? Mas o intercâmbio, ele tem uma experiência diferente.
ele tem uma experiência de vivência, como o Fábio falou, né? Sim. E muda tudo. Quando você está ali no dia a dia, pegando o ônibus, pegando o metrô lá naquela cidade, seja qual for pelo mundo, é muito especial. Agora a gente fala muito assim, né? Nossa preocupação aqui é o 50 mais, mas a gente busca trazer, né, inspiração para todas as idades, independente da idade que esteja. Mas a gente olha para o 50 mais, se de um lado a gente vai ficando mais, né, a tendência com o envelhecimento é ficar um pouco mais acomodado e fechar em bolha, por outro, a gente fica aqui buscando, nessa busca da sociedade outra, como não é brigar com a idade, mas como vencer isso, né? Então, o 50 mais, ele passa a ter mais disponibilidade de tempo, ele está desacelerando profissionalmente. Se ele, né, percorrer um caminho de crescimento, ele já tem, né, uma folga financeira maior e que propicia fazer o intercâmbio, né? Então tem que aproveitar isso e trabalhar a mentalidade. Eu acho que o que falta às vezes é a mentalidade. E você, Ricardo, está tocando em um ponto super interessante, que é o quê? São pessoas, né? Eu falo pessoas porque eu já estou acima de 60, né? Os 50 mais, são pessoas o quê? Que realmente pensavam, o intercâmbio era só se eu fosse receber alguém para eu mandar eu vou na casa de alguém. Eu tinha esse preconceito. Né? Eu vou para casa de alguém. Intercâmbio, né? Exchange, né? Isso, o nome sugere isso. Né? Mas hoje em dia, né? Você não... parece que era assim, né? Sim. Era assim. No passado, quando minha irmã... quando eu fui, já não era mais... Esses que eu fiz a prova, era exatamente né? isso. Você tinha que receber aqui. Um compromisso meio que 1 a 1. 6 meses lá, 6 meses cá. 1 ano lá, 1 ano cá. Sim. Aí, o que acontece? Você começa a ver como que as pessoas estão despertando para as possibilidades. Isso que é fantástico. Tá? As pessoas estão ativas, as pessoas estão querendo trabalhar a mente e abrir para o novo, que é um dos grandes diferenciais. E aí, mais uma vez, volta, é meio clichê, mas o mundo fica pequeno. Né? Então, eu vou fazer um programa pequeno, talvez para Malta, porque, né, tem um clima mais ameno ao longo do ano e não fecha no final do ano, porque isso é uma situação que, né, alguns países fecham. A gente tem que começar a pesquisar o quê? A altíssima temporada, não é bem interessante, né? Como a pessoa tem flexibilidade de tempo, quais são as melhores épocas para você ir em determinados destinos? E aí você vai abrindo um leque de opções, com grupo, sem grupo, né? Algumas pessoas preferem, não precisa de grupo, o grupo eu encontro lá. Porque você tem escolas com datas específicas, que são 50 mais. Do mundo todo. Não, 50 mais, geralmente você acha em Malta, você acha também na Europa, em alguns lugares. No Canadá, por exemplo, você tem o 30 Plus. Que é bem interessante também o 30 Plus. O público, ele é muito interessante, sabe? Aí a gente tem que pesquisar essas opções e ver aonde. Por isso que a gente está fazendo um grupo agora em setembro para Malta. Porque, às vezes, a pessoa tem receio de quê? De ir sozinho. Mas é só a primeira vez. Depois que sabe, que você vai em grupo, será que eu não consigo ir sozinha ou com... Já conheceu, sabe navegar nos ambientes. Sabe, daquele start, é como começar, né? Como dizia meu pai, né? Como é que é? Coçar, comer e coçar é só começar. E é a mesma coisa. Viajar também. É só começar que... E para molhar o pé, né? Como a gente fala, né? Molhar o pé e ter a primeira experiência... Eu fui com muito assim, é um mundo novo, eu nunca tinha feito intercâmbio, né? E eu estava indo sozinho, sem a família, é um outro contexto, e por um período muito maior. A primeira vez eu fui passar um mês, eu tirei o meu mês de férias, trabalhar na Petrobras, para passar lá estudando. E o auxílio da agência foi fundamental, porque a agência ela vai trazendo todas as questões de seguro-saúde, onde você vai ficar. Eu fiquei numa casa de família, era uma casa de indianos, né, nacionalizados no Canadá, mas eles se vestiam como indianos. Deles. Comia como indiano, que era muito difícil, desafiador para mim. Bastante. Só que, Jaqueline, quando eu resolvi ir para quebrar meu mindset, para sair da minha zona de conforto, para desenvolver tolerância à ambiguidade. Eu não queria deixar minha mente envelhecer. E foi perfeito.
porque todos esses elementos de desafio expandem a mente, né? De uma forma incrível. Então, hoje, esses indianos são meus amigos pessoais. Até hoje a gente troca informações e tal. Quando eu voltei depois para levar minha filha para um intercâmbio, eu fiquei alguns dias na casa deles. Eles fizeram questão de me hospedar. Minha filha, com 13 anos, se sentiu acolhida porque eles eram tão amigáveis. Base de apoio lá, caso precisasse, e ela tava, amigos lá. Isso, e ela estava muito ansiosa, porque com 13 anos, passar um ano sim, longe dos pais, em outro lugar do mundo, foi muito difícil. Então, eles me acolheram. Então, assim, tudo isso porque eu tive o auxílio, né, de uma agência que me ajudou a sair daquele receio, né? Poxa, o que vai ser? É um ponto realmente fantástico. Nós temos a BELTA, que é a Associação das Agências de Intercâmbio. É muito importante, principalmente hoje com a questão da internet. Tem muito assunto positivo que a gente vê na internet, com certeza. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que situações adversas podem acontecer, né? E você ter aquele apoio, por exemplo, a gente sempre indica, na chegada, pelo menos na chegada, ter uma pessoa te esperando, porque depois na saída realmente é super tranquilo. Ter estrutura da escola, a questão da escola, o apoio que a escola dá, qual é o diferencial que essa escola dá para os 50 mais, para o 30 mais, sabe? São situações realmente diferenças que fazem todo o projeto seu ser positivo. Como você falou, a parte de seguro, passagem, vacina. O dia de chegar, a vacina. É necessário visto? Não é necessário visto? Que tipo de visto? Né? Que tipo de Reduz visto? a sua incerteza a um nível muito administrável, favorável. Sim, vai se pesquisando. Você não vai descobrir lá que você devia ter tomado uma vacina para febre amarela, coisa do tipo, que podiam minimiza, né, as questões não previstas, porque você já vai com alguém que faz isso o tempo todo e que conhece. Já matou, usou lá atrás, resolveu antes. Mas assim, por mais que eu tivesse também com a agência, algumas coisas vão acontecer, né? Eu tive toda uma preparação com a agência, conversava muito, pesquisava, estudava, eles diziam, olha, muito cuidado com as diferenças culturais, você não sabe que família você vai ser alocado, você fica sabendo ali na véspera, e são pessoas, às vezes, de outros países que estão morando lá no Canadá e tal. E apesar disso tudo, quando eu fui, eu disse, eu vou levar aqui uma sandália havaiana para minha host mother, vou levar uma lembrancinha para minha host grandmother, e aí fui, né? E para o meu host father, meu pai lá, né? O que eu levo? Eu disse, vou levar uma cachaça. Comprei uma cachaça caríssima, né? Muito bacana, muito perfumada. Caríssima, disse esse cara, porque o gringo, né? O gringo adora uma caipirinha brasileira. Aí né? chega lá e o indiano não bebe. O indiano não bebe. E é uma ofensa você levar a bebida. Primeiro choque cultural. Mas um grande aprendizado, porque no final das contas, hoje são meus amigos pessoais, ele entendeu que eu era de outra cultura, ele falou até assim, muito educadamente, olha, eu não posso aceitar, mas você pode guardar com você, e se você quiser beber aqui em casa, até eu não vou me importar. Eles já estavam há 30 anos, apesar de a vestimenta, a comida, a cultura, a religião, mantiveram, mas eles já estavam mais, né? Então eles disseram, você pode tomar se você quiser. Então, eu disse, não, tudo bem, eu não vou nem abrir cachaça, cada um vai encontrar a sua cachaça. Eu não vou nem abrir a garrafa. Mas aí no curso, o professor, um dos professores, é uma figura, o cara, e ele era um pinguço assumido, né? Ele vivia falando, né, bebê, não sei o que. Eu disse, já sei o que eu vou fazer com aquela garrafa. Aí eu perguntei um dia, professor, você gosta de bebida do Brasil, caipirinha? Ele, caipirinha? Eu nunca experimentei. Eu falei, eu trouxe uma para o senhor. Ele, este cara sabe das coisas. Isso em inglês, claro. Né? Sim. This guy know the things e tal. E aí, pronto, levei para o professor, ele ficou, né, super contente. Então, é isso. Nem tudo você consegue, né, saber, porque é exatamente por isso que a gente está indo, para ter uma experiência diferente. Essa surpresa uma, exato, não a várias surpresas. E você comentou algo muito, assim, que hoje em dia é muito minha linha de atendimento, que é a questão dos soft skills. Independente da faixa etária, tá?
E acredito que mais ainda, quando nós somos 50, né, o 50 plus, porque a gente vai ter que trabalhar situações que o nosso dia já estão, às vezes, muito fixos. Então, soft skills de você, a resiliência, a comunicação, o intercâmbio, nós aprendemos a nos comunicar tanto. Você deve ter visto isso, né, Ricardo? Como a comunicação que te levava... parou no ponto errado, como é que eu chego no local certo e levar numa boa. Perfeito. E faz parte de você aprender a rotina da cidade. E eu fui fazer, Jaqueline, o Business English, né? Onde eu desenvolvi as competências de business, que era a minha área de estudar de gestão, e o inglês que eu precisava desenvolver, que eu saí daquele inglês macarrônico que eu tinha, que é the book is on the table, e começar a falar. Então, eu fui para uma escola de inglês. E eu sentava do lado na média, uma molecada no bom sentido, né? Porque é muito jovem para mim, mais novos até do que meus filhos, entre 17 e 25 anos, na média. De vez em quando aparecia um cabeça branca, mas na média era essa a idade. E só que gente, que às vezes o cara muçulmano, ele parava no meio da aula, saía, porque botava o tapete, voltado para Meca, ele estava rezando. Então você se relaciona com o francês, com o coreano, e sai com eles para balada, né? Porque você tem que integrar, você não pode ser aquele tio chato, mas isso dava uma amplitude de visão, de você saber se relacionar, e realmente eu me engajei nessa troca e foi muito bom. É um exercício de um networking fantástico. Network, porque eu ainda me contacto. E outra coisa, nosso cérebro, né, os últimos estudos falam sobre a plasticidade do cérebro. A melhor forma de você estimular e desenvolver... Não só a plasticidade, diz que cresce, né? O que dizia que acabava, hoje em dia, você fala assim, então aparece neurônio, da onde? As melhores formas é estudando, o Zé, o nosso grande estudioso do grupo, e desenvolvendo tolerância à ambiguidade. Tudo aquilo que você sai do seu conforto, da sua rotina, você está estimulando a plasticidade do seu cérebro. Então você não vai deixar de envelhecer, mas você vai envelhecer com qualidade de vida, com a plenitude possível, tá? Importante falar no possível, porque plenitude total a gente não vai conseguir nesse plano aqui, tá? Certo. E assim, o que eu fico assim cada vez mais encantada com essa procura pelos 50 plus é o quê? É que lá fora as escolas já estão percebendo o aumento dessa demanda e estão desenvolvendo programas diferenciados. O ano passado nós tivemos um aluno, um senhor de 72 anos, que foi pela segunda vez a Malta, porque a escola de Malta desenvolveu um programa para 45 mais, que é English in the City, que é o inglês... Não é mais o inglês para trabalho. Não, é o inglês para você visitar os pontos turísticos de Malta, sabe, da cidade. Então, Malta eu estou dando como exemplo, que eu tive esse exemplo concreto, mas isso, várias escolas estão vendo o Gold Age, que muitas escolas chamam Gold Age. Estão desenvolvendo programas dentro da demanda, que você quer ficar um tempo menor ou um tempo maior. E outra observação muito importante que eu tenho visto na agência é o quê? Mesmo eu tendo 60, né, 60 a mais, para mim tudo bem fazer aula com pessoas numa média de 20, 25. Eu não necessariamente eu preciso ir para uma turma 50 plus. Olha que legal isso. Que é o quê? A interação você interagindo... Às vezes com a idade do meu neto. Interação intergeracional. Perfeito. E você volta se relacionando melhor com seus filhos e com seus netos, né? Porque é uma experiência de você abrir a sua mente, ver como o mundo está pensando, e não é só intergeracional, é intercultural. Que é o jovem da Arábia Saudita totalmente diferente do jovem da França, do jovem dos Estados Unidos. E assim, o que a gente pensa? O Espírito Santo é um estado, a gente foi colonizado, né, pelos europeus, polonês, mais tarde vieram os árabes, né? E a gente tivemos tem o norte, até chinês, uma colônia japoneses, lembra que tinha, né, tem a sociedade Nikkei, né? Então a gente não tem muita diversidade no nosso estado.
Se a gente pensar São Paulo, Sim. né? Outro sul do estado, O próprio Rio de Janeiro. Rio de também. Janeiro, o nosso 50 Plus, que se dá essa oportunidade de ir ao exterior para ter uma pequena experiência, uma experiência, né, que vai aumentando o tempo, né, dentro do que vai conhecendo, imagine o que não traz para poder, Sem dúvida. sabe, share, né, compartilhar com as outras pessoas. Sem Já dúvida. que eu queria pegar nesse ponto, a gente está falando muito intercâmbio, meio que quase que um sinônimo de curso de inglês ou em francês, ou curso de idioma. Necessariamente um intercâmbio está vinculado a fazer um curso? Vou perguntar diferente. Eu poderia fazer um intercâmbio 50 a mais para aprender alguma coisa que não fosse idioma. Eu vou fazer um curso de gastronomia, tem um intercâmbio de curso de gastronomia, ou de vinho, ou de montanhismo, ou de em aberto. Hoje realmente o leque de opções está muito grande. A gente tem programas voluntários. Isso, Né? eu também quero saber A disso. gente tem programas voluntários. No exterior está crescendo muito, cada vez mais. O programa de uma semana. Ensinar inglês, por exemplo, em Cabo Verde. Tá. Né? Ficar uma semana em Cabo Verde. São acomodações Simples, mais uma missão, simples, coisa né? do tipo. Então, você tem o trabalho voluntário que está crescendo muito a nível mundial. Sobre especificamente, a gente tem, por exemplo, programas, workshops para design, interior design. Não necessariamente... Você comentou, desculpe te interromper, na nossa conversa de preparação, você falou de alguém que está indo fazer um projeto numa escola italiana de moda, Sim, por exemplo. você tem... e o mais interessante é que nessa escola italiana é tradução para português. Que algumas datas específicas eles possuem, você não necessariamente você precisa ter o idioma inglês ou italiano como domínio do idioma. Ou seja, Jaqueline, tentando refrasear tudo que a gente conversou nessa parte. Então, eu estou com 67 anos, eu tenho essa fantasia, esse sonho que eu não realizei, quero realizar, posso realizar, tenho tempo, tenho condições, mas eu não quero estudar idiomas. Eu já estudei pela vida, macarronicamente, como o Ricardo falou. Eu já não preciso mais dessa competência, entre aspas. Eu quero realizar esse projeto, completar esse ciclo. Então, existem soluções alternativas que eu posso ir, me lançar num aprendizado cultural, social, enfim, várias dimensões, sem estar atrelado a ter que ir para uma escola 4, 5 horas por dia. É isso? Tem como, por exemplo, essa de moda que eu te falei, né? Que em Milão, que a gente tem em Milão, Firenze, em Londres, tem, em Paris também tem. Agora, é sempre importante a gente observar quais são os pré-requisitos. Perfeito. Tá? Então, assim, existe. Qual que é a minha demanda? Aí a gente vai pesquisar o que é importante dentro, sabe, desse assunto que você... Eu preciso ter um vínculo estrutural lá naquela localidade. Não necessariamente curso de inglês, mas algum tipo de estrutura de aprendizado. Sim, e dentro seguindo essa sua pergunta, o que é importante? O que eu acho que cutuca a pessoa? É o quê? Nossa, então existe, eu vou ver o que existe. Você está entendendo? Porque o que eu vejo que as pessoas, às vezes, têm vontade de fazer, fica com receio de procurar ou achar que não existe. E esse assunto que você aborda, fala assim, nossa, é possível. Como é que eu posso saber se o que eu quero é possível ou não? Às vezes, não tem exatamente o que eu estou procurando, mas tem alguma alternativa que seja interessante. Sim. Sabe? Aquela coisa de instigar a pessoa que a gente, assim, os 50 mais, a gente realmente precisa isso, ver que existe várias opções à frente, que é só a gente ir lá, vamos pesquisar, vamos ver o que existe para eu poder me envolver e realizar o sonho. E eu, na minha experiência, eu vou muito aos Estados Unidos passear, né? Passear com os filhos, passear em parques, enfim. Mas a minha paixão pelo Canadá, os meus intercâmbios foram no Canadá. E no Canadá, você tem uma rede de
colleges e universities muito rica, que oferece todo tipo de curso de curta duração. Então, é plenamente possível você não pegar um curso tão intensivo de idioma, porque assim, mesmo que você ficar travado o dia inteiro por conta você daquilo. pega uma carga horária menor e complementa lá com um curso qualquer na sua área de interesse. Isso é muito fácil de fazer. O inglês, o idioma é o suporte e o restante você... Porque assim, o idioma, o inglês ainda é a língua universal dos nossos tempos. Alguns falam que vai virar o mandarim e tal, mas a gente não sabe exatamente como vai ser nem quando. Sim. Você falando inglês, você tem acesso à literatura do mundo todo, a tudo que está up to date no mundo. Então, você treinar e retreinar o inglês, já que a gente não tem oportunidade no dia a dia, é sempre muito bom. Jaqueline, eu vou te visitar a qualquer hora dessa, porque eu estou programando voltar com meu filho. Né? Eu fiz isso com minha filha. Ela foi fazer um intercâmbio de 1 ano. Quando ela voltou, quando eu fui para o meu maior, eu a levei por 1 mês, onde ela fez uma certificação em inglês. Ela foi fazer middle school, 8ª série, né? Completou o 2º grau lá, mas voltou, porque ela não fez uma certificação em inglês, ela fez o currículo normal, né? Aí ela voltou 1 mês comigo, terminou no nível máximo, porque aí para eles é fácil isso, né? A molecada pega muito rápido, depois de ter passado 1 ano. E eu estou fazendo agora com meu filho, porque ele chegou agora em julho, né, passou 1 ano em Michigan, fazendo 1 ano de intercâmbio, voltou, só que agora eu quero ir no começo do ano que vem com ele, passar 1 ou 2 meses, onde ele vai fazer a certificação mesmo, porque depois ele consegue aplicar facilmente para qualquer... Ele está entrando agora na universidade e vou bater lá para a gente conversar sobre as possibilidades. Agora, uma questão que é sempre desafiadora é a questão financeira. Né? Boa, Ricardo. Existem formas de você fazer o dinheiro render. A primeira vez eu fui muito sem saber das coisas. Na segunda vez, eu consegui ficar em lugares maravilhosos, onde eu conseguia, por uma rede de network que você vai na própria escola e tal, você vai mudando de lugares, aí pega um Airbnb, ou então nos grupos de Facebook, que são muitos, de brasileiros e tal, de estudantes, que dizem, olha, preciso de algum lugar em tal local. Aí você vai melhorando a qualidade da sua experiência. Já exige aí uma flexibilidade sua de adaptação contínua, né? Total. E você já está lá dentro, imerso, aí é mais fácil. Porque uma coisa é você planejar daqui. Né? Sim. E existem formas, né, Jaqueline, de você transformar a sua viagem menos cara e prolongar essa estadia. Foi o que aconteceu comigo. Sim, o que geralmente, quando vai se ficar um período mais longo, a gente geralmente faz a reserva para 1 mês ou 8 semanas. Para chegar, para você ter, quando a pessoa, não, quero pesquisar localmente, vou verificar as possibilidades que tem. A casa de família, geralmente, sempre é o custo menor. Para você chegar, geralmente sempre é o custo menor. Aterrissar num lugar e começar a sua busca. Isso. Então, nós temos esse exemplo de pessoas que fazem reservas de 8 semanas de casa de família, para depois de lá verificar. Tem algum apartamento que está precisando alguém para dividir. Aí tem que ver, volta a questão do perfil, o que eu quero, mas tem, com certeza, a possibilidade de você ir minimizando seus custos, sabe? Quando já no segundo intercâmbio, o traslado eu não preciso de uma pessoa para me receber. Eu posso, em Toronto, então, eu pego o metrô, já estou no centro, né? Então, você vai vendo, você vai ficando mais confiante. Esse que é o X da questão. Mais safe, né? Mais safe. Sabe? Isso que eu acho legal. Por isso que eu considero assim, se a pessoa vai sozinha, o ideal realmente é ir aos pouquinhos, para tomar confiança de que ela é capaz. Perfeito, perfeito. Olha, até a parte de alimentação, tá? É desafiador, porque tudo que você multiplica por 5, por 6, fica desafiador. Né? É como se você ficasse 6 vezes mais pobre, né? Com menos recursos. Então, a alimentação lá não é barato e você vai aprendendo. Eu comprei aqueles marinex, aqueles potes de vidro, né? Que você vai numa casa de $1, aquela casa de $1, você compra um pote chinês baratíssimo, de qualidade até. Né? E eu fazia... biscoito? Não, de vidro para você botar comida. O recipiente. Recipiente, tipo recipiente um Tupperware, mas só que de de vidro com a tampa de plástico. Aí o que eu fazia?
eu, nos finais de semana, quando eu tinha tempo, né, porque o estudo era muito intenso, eu preparava. Você tem aqueles legumes que eles vêm, né, pré-prontos. Muita coisa pré-pronta, né? Pré-pronta. Eu fazia Cortado. uma manhã, exatamente, já pré-pronto. Era só botar ali no vapor e tal. Ia na Whole Food, que eu comprava a proteína na Whole Food. A Whole Food é mais carinha, mas às vezes eu comprava... Mas a qualidade também é muito boa. Muito legal. E aí, que é do Google, que é aquela, né? É da Amazon. Amazon. É aquela rede de supermercado Super. equivalente a Hortifruti no Brasil, alguma coisa Isso, assim. Exato. produtos mais Mais frescos, orgânicos, mais orgânico, orgânicos. E a qualidade é excelente. É. Aí a proteína e o restante eu complementava com macarrão, com arroz que eu fazia em casa e tal. Separava aquilo para a semana toda. Programação. Durante o curso, como eu peguei um intensivo, eu só tinha meia hora de almoço. E a professora não queria saber do meu cabelo branco. Se eu chegasse 1 hora e meio minuto, Me atrasei porque eu estava fazendo era almoço. espera a próxima aula. Isso Esse mesmo. Saía da porta né? O que é muito legal, né? O que é muito legal, mas era meia hora. Eu estava acostumado na Petrobras, quando eu estava na Petrobras, a sair com almoço de negócio, fornecedor, levava 1h30, né? E aí trabalhava até mais tarde, mas tinha aquele período longo. Ali era meia hora. Bater a sineta era sair correndo. Controlado. Isso, Não saía era só correndo. Meia hora, era meia hora com E porta meia fechada. hora no ambiente de centro, onde está todo mundo disputando ali as pizzarias, você pegava um pedaço de pizza para dar tempo de engolir e voltar para o resto da aula. Só que aí você desenvolve essa coisa de preparar a sua comida. Sim. Eu levava congelado. Lá eles têm os micro-ondas. Levava, Certo. esquentava, comia, fazia uma refeição melhorzinha e tal. Então você vai pegando o jeito da coisa, né? E vai vendo que você é capaz, é o que você falou. Isso é fantástico. E outra coisa que eu acho assim fantástico é você frequentar o supermercado, entender qual que é a estação do ano, porque os produtos da estação do ano, Isso é um ponto importante. você vai ter custos bem menores, que às vezes são produtos que aqui Isso no é Brasil, super importante. né? Foi muito. Você me fez recordar a primeira vez que eu mudei para os Estados Unidos. Minha esposa, na época, ia no mercado e ela queria comprar lá as mesmas coisas que ela comprava Ela estava aqui. no ciclo... Aí o que acontecia? Tipo assim, ela ia comprar alface e era caríssimo alface. Eu falei, olha, vamos comprar outra coisa, né? Porque de alface não vai dar para a gente viver. E assim, isso é um problema seríssimo, assim, mas a gente brigava. Você tem que botar seu ciclo ajustado com a estação Não, a gente tinha local. problema, discussões de relacionamento, porque ela colocava as coisas no carrinho e eu tirava as coisas do carrinho. Mas parece uma bobagem, mas faz uma diferença. Total. Porque Total. Frutas, então, você tem frutas típicas de inverno. O preço fora de estação é muitíssimo mais alto que os preços das Por coisas trás que tem toda uma questão de logística, navio, container, refrigeração e tudo para manter aquela... Exemplo, uma manga ofertada o ano inteiro, tem épocas que está sobrando manga, está baratinho. Do resto... E sabe de onde vem a manga, Sim. né? Não é do quintal deles, é lá daqui. de Linhares. De Linhares. Com certeza. Então, você vai... Aí que é um dos charmes que nós, acima dos Isso é bem 50 importante. e 60, nós temos é o quê? Essa vivência, porque a gente já... A nossa casa, a gente faz esse controle e lá fora eu vou fazer um controle diferenciado, né? Então, eu vou conseguir entender como... eu não posso alface, mas o que vai substituir a alface? Que eu vou poder manter a minha salada, eu vou poder manter minha alimentação saudável dentro da vida, da realidade que eu tenho aqui. É muito rico isso. E muito desafiador. É o que eu Não, falo, extremamente. desenvolve o seu cérebro o tempo Não, e sabe todo. o que é interessante? Por exemplo, no Brasil a gente está mal acostumado, porque a maioria dos produtos existem o ano inteiro. Sim. Mas a gente não coloca atenção. 3 safras em algumas A situações. gente não coloca atenção nesse mesmo conceito de comprar o que está no preço bom. Sim. No Brasil, a gente não é... Tem isso, mas não nessa dimensão de lá. Não né? tem. Sim, que é uma diferença Não, grande. as frutas da estação, elas são as mais saborosas e as mais baratas, geralmente. Sim. Exato. Mas a diferença não é tão grande. E sabe quando é que eu descobri isso? Como eu queria ter uma experiência mais plena possível, eu dividi meu tempo entre a costa oeste, Vancouver, e a costa leste,
Toronto. Muda tudo, né? Você foi pro... Totalmente. Muda tudo. Totalmente. É outro Duas lado, realidades. Manteve a escola nos Quando dois casos. mantive a mesma escola e fui para o outro porque era outra experiência. Era em São Paulo, mais ou Sim. menos, né? E no trajeto, você vai olhando para baixo, é tudo gelo. Sim. Aí eu disse, meu Você Deus. atravessa as montanhas onde é- rochosas. Onde é que eu vou lindo. como é que eu vou comer se aquilo lá embaixo só tem gelo, né? É incrível porque o trajeto são horas de viagem, é uma São distância. mais 5 horas. 5 É, horas. lá muito dentro do chato. Canadá mesmo. São 5 horas. É. E e eu olhava para baixo e dizia, gente, que 5 é horas isso? é Rio, Belém, Toronto, qualquer Vancouver coisa são assim. 5 horas. E Manaus. Então, Manaus. essa questão, Fábio, que você falou, é porque esses produtos, né, a maior parte do ano, vem de outros países. Então, Exato. o custo para eles também é muito grande. E é Exato. não só nos Estados Unidos, Canadá, na Europa também. Sim. assim. Exato. Vai dentro da época do ano. E você comentando sobre 2 cidades, como é bom ter a possibilidade de você estar em cidades diferentes, você conseguir dividir seu intercâmbio. Aí é melhor ainda. É, Quanto mais fan- desafio, melhor, Jaqueline. É fantástico, né? A Eu diferença. estou entendendo aqui o seguinte, seu intercâmbio, quanto mais confusão tiver, melhor. Mas, Assim, Confusão. Eu entendi, não, você a entendi. questão Estímulo. de Quanto mais estímulo. é Mas bacana. a gente não Mais está. informação tiver. Eu falo, por exemplo, os meus colaboradores são novos. Eu aprendo o dia todo. Então, quando você vai para o intercâmbio, é o aprendizado. É a gente aprender que fora do nosso país, quanto que nós iremos ganhar para trazer aqui para o Brasil. E para aplicar na nossa rotina. Porque também não é só você aprender lá e não tentar colocar na sua rotina. Não é fácil. Sabe? Quando você volta, a gente está falando, a pessoa vai. Mas quando a pessoa volta, tem Tem que toda uma recomeçar. readaptação. Você Total. Porque aí você vai se acostumando com o lado bom de lá. Quando você volta, é muito impactante as deficiências que a gente ainda tem aqui no nosso país, né? Infelizmente. Você mudou, transformou uma série de pontos de vista, aqui ficou igual. Exato. E aí você fez um esforço de se encaixar lá e sim. vai precisar se encaixar, reencaixar. aqui. Sabe, independente que seja curso, um profissionalizante ou uma viagem longa, porque hoje em dia, não sei se vocês têm visto, tem pessoas que têm feito viagens longas também. O que Sim. seria uma viagem longa? Uma viagem Jaqueline? longa é Fala pra você gente. ficar, por exemplo, 8 semanas viajando pela Europa, por exemplo. Tá. Isso você via muito comumente, o gap year, que o Aquela europeu do faz, mas o ano. O europeu de o 18, gap year 19 É anos muito comum faz. os garotos terminam o segundo Mochila. grau, mochilão, Mochila. e sai sozinho, às vezes andando a pé por muitos lugares Isso. e vai parar lá na Ásia, por exemplo. Isso, mas hoje, eu não quero fazer um intercâmbio, mas eu quero viajar. Eu tenho disponibilidade, então eu faço um tempo de viagem como? Eu faço a reserva de um flat em uma cidade, preferencialmente cidades menores, que o custo de vida é menor, mas a que segurança é eu boa, no posso entanto. andar melhor a pé, não dependo tanto do transporte público, e tenho aquele hub de ir no grande centro e voltar, Uhum. sabe? Então, Vai de manhã e volta à tarde. você faz uma rotina lá fora também fantástica. Ô, Jaqueline, se você me permitir, eu gostaria de botar na tela aqui um pouco da minha experiência, Sim, claro. rapidamente, e a gente comenta alguns pontos. Claro. Bom, então quando eu consegui, estava retornando, né, da Petrobras para a BR Distribuidora, um dos pontos que eu negociei do meu retorno foi, eu estava pleiteando fazer um curso de JOA, que é Joint Operating Agreement, que eu estava trabalhando na área do pré-sal, relacionamento de ERP, e eu ia fazer um curso em Calgary. Eu já tinha ido ao primeiro mês, então eu comecei a negociar, fazer esse curso de 1 ano e meio em Calgary. E aí, por uma questão aí do processo de privatização da BR, eu voltei para a BR e eu negociei. Aí a gerente executiva que estava me chamando de volta, ela disse, Ricardo, 1 ano e meio eu não posso te liberar, porque a gente está chamando você porque está precisando, né? Eles tinham aposentado muita gente, Sim. não naquele plano de incentivo, de né? aposentadoria e tal. Isso deu uma baixa. Enfim,
Aí eu disse, olha, mas eu tinha a possibilidade de voltar ou não. Mas como eles queriam que eu voltasse, ela estava querendo que eu estruturasse a aviação executiva e tal. Aí eu disse, eu volto se eu conseguir aí pelo menos um ano para ir desenvolver, tá no meu plano e tal. E nessa área de aviação executiva é muito importante o inglês. Ela disse, não, para isso eu consigo, vamos conversar, vamos ver o que eu consigo. Aí ela submeteu para a diretoria e disse, olha, Ricardo, eu não posso te garantir, tá? Mas já alinhei com a agente executiva de RH e tal, subiu. Né? Aí eu disse, opa, deixa eu correr atrás da experiência, fui na Experimento lá em Ipanema, sentei, comecei ali a desenvolver o que eu falei, né? Cada 15 dias eu estava sábado lá com o Experimento, né? E aí eu estava lá numa dessas conversas, tinham 2 famílias com seus filhos mais jovens, né? E ouvindo a conversa deles, eu estava pensando no meu intercâmbio, né? Ouvindo a conversa deles, eu disse, vem cá, e para jovem e tal? Ela disse, sim, você tem filhos? Tenho. Que idade? A minha mais velha está com 13 anos na época, era 2017 ali. Está com 13 anos. Aí eles disseram, pô, por que não vou levar ela também? Falei, como é que é? Aí fui, explorei, peguei tudo, me convenci, né? Vou levar minha filha. Cheguei em casa, aí eu disse, como é que eu comunico isso para a patroa, né? Me lembro do dia, minha esposa estava sentada na rede, na varanda, eu cheguei, amor, fechei o meu projeto, a empresa está encaminhado, vai aprovar, e eu fechei com a Experimento lá, o meu processo, aí inicialmente autorizaram 6 meses, depois fiquei um pouco mais, mas eu fechei também o da Hannah. Aí ela, como assim? A Hannah? Sim. Ela vai comigo. Aí eu disse, eu vou jogar. Já estava tudo resolvido. Eu vou já jogar. Tá tudo Faltou alinhado. perguntar para a Hannah. Tava tudo alinhado. Eu queria, eu tinha, mas eu queria medir a temperatura. Então eu joguei como se os tivesse homens morrem mais cedo, mais né? cedo. Mas eu precisava medir a temperatura porque eu já tinha me convencido, né? E aí ela deu um pulo da rede. Como assim? A Hannah? A minha tem 13 anos. Eu falei, sim, mas eu vou estar perto. Eu conversei com eles sugeriram. Não é indicado que fique pais com filhos próximos, é contraindicado. Mas eles disseram assim, olha, tem a possibilidade de ela ficar em Vitória, que é uma cidade maravilhosa, pequena, que jovens mais novos do que ela, e a gente viu isso, pegam um ônibus sozinhos, sim, rodam a cidade sozinhos. O índice de violência tende a 0. E você vai ficar a 3, 4 horas de distância de ferryboat de Vancouver, onde você vai ficar. Eu disse, perfeito. Né? Perfeito. Então, comprei, falei, não, amor, eu vou ficar próximo a ela, vou estar ali no suporte e tal. Ficou bravo, né? Virou macho e, não, nem pensar e tal, vamos devolver esse dinheiro. Então, disse, não, mas já fechei. Do meu cadáver. Fechei. Deixei não falei que era mentira. Você não perguntou para a esposa, mas você perguntou para a Hannah? Também não. Eu conversei com ela. Eu já vinha conversando com ela, dizendo, filha, um dia você vai fazer também e tal. Ela ficava assim, pai e tal. Beleza. Aí deixei a coisa lá, né? Ela processar a questão. Voltei na semana seguinte e eu falei, para Experimento. Eu disse, olha, o negócio lá azedou. Ela disse, eu disse, não, eu joguei o verde, deixei lá, digerindo, mas azedou geral, acho que não vai rolar. Ela disse, não, mas por isso, olha, seguro, é isso. Eu disse, querida, você não tem que me convencer, eu estou convencido. Você tem que convencer minha esposa, a fera. Aí ela disse assim, olha, traga ela aqui. Eu disse, opa, boa ideia. Né? Aí cheguei lá com muito jeito, amor, vamos lá no Experimento, até para você conhecer, até mesmo para cancelar o plano, né? Não vou cancelar nada que eu não tinha. Mas vamos lá e tal, marcamos um sábado, fomos lá conversando, a Cris começou a se animar e tal, e aí a gente ia estar do lado, pá. Resultado, na véspera da ida, aí a gente deu entrada, né? Saiu a custódia, tudo isso a Experimento, né? Ela interage nisso, a carta de custódia, que é o distrito lá que estava custodiando o recebimento do jovem. Que é o custodianship. Custodianship, e o Letter of Acceptance, que é o LOA, né? Uhum. Que aí já é com a escola, com tudo, sim, certinho, e a família. Nesse meio tempo, a Petrobras negou. Né? Não pode, o Ivan, né? O Ivan Monteiro estava naquele processo de precisando de muita gente e tal, não dá para liberar e tal. Negou. Nesse momento, não. Não dá, exatamente. Nesse momento, não, porque também não discute, né? Never give up, né? Never ever give up. Aí, negado,
E aí, pronto, eu fiquei em desespero, né? E a crise mais ainda. Vamos deixar minha filha E agora? de 13 anos E agora? sozinha? Eu disse, amor, eu vou levar ela pelo menos. Aí fui, tirei 7 dias de férias, 7 ou 9 dias de férias, passei com ela. Eu disse, eu vou... Sabe quando você empurra o passarinho do ninho para ele aprender a voar? Né? Eu disse, eu vou lá empurrar. Esse é o meu host father, meu primeiro. Ah, sim. Né? Esse indiano, que nos recebeu com a Hannah depois, onde ela começou a se sentir mais à vontade pelo fato de eu já ter ficado, eles acolherem muito bem e tal. Você acredita que o Aí é Canadá tem um Ministério da Multicularidade? Multicularidade. Culturalidade. Culturalidade. Porque justamente o respeito, como é um país Para educar formado... o povo a acolher o... principalmente de imigrantes, né, pessoas que vieram de outros países. Então, eles têm a parte da ONU, os direitos humanos da ONU é muito respeitado e é um país que respeita mesmo as diferenças culturais. Essa aí né? é Vitória? Aí eu vou contar. É Vitória. Aqui é Vitória, ali é Vancouver. Ali é Vancouver. Né? Foi na casa em North Van. Uma história rapidinho aqui. O meu host brother, o filho dele, tinha faixa de 30 anos. Né? E ele era empregado do Google. Ele ia muito, como ali está, né, perto de Seattle e tal, ele ia muito aos Estados Unidos, nas operações do Google lá, e voltava o tempo todo. E ele falando exatamente sobre isso. Ele disse, olha, quando eu chego aqui, todo mundo me considera canadense. Eu sou canadense, apesar dessa minha aparência, tudo mais, eu sou canadense. Quando eu chego nos Estados Unidos, as pessoas perguntam, de onde você é? Eu sempre respondo do Canadá. Eu nasci no Canadá. Não, mas de onde você é mesmo? Né? Então, o preconceito do americano em relação, né, ao estrangeiro não é a mesma coisa que o Canadá. Né? O Canadá ele aceita muito melhor. E ele dizia isso, que isso causava uma mágoa nele, porque eu sou canadense. Ele tivesse disfarçado de canadense, mas na verdade ele era indiano. Ele nasceu lá. Então, essa é uma coisa bacana do Canadá. Né? Bem interessante. Bom, aí eu levei ela, a gente rodou, foram dias assim, maravilhosos. Pode passar para o próximo slide. Vitória é uma cidade linda, né? Linda. Até o dia que eu tive que entregar a minha filha de 13 anos na mão Sim. da host family. Eu voltei, a gente estava a Stuart Street, a gente estava hospedado no Airbnb nesse, entreguei ela lá, voltei e no dia seguinte cedo eu faria o percurso de volta. Né? Tudo ficou escuro, tudo ficou... Né? A vida ficou sem graça. Eu chorei nesse banquinho aqui, eu comecei a chorar aqui, chorei a noite toda. Né? Acredito. Porque assim, eu não tinha experiência no intercâmbio, eu não sabia... Esse rio era minha... Mais ou menos isso, Zé. Zé não podia deixar barato, né? Não podia deixar barato. Mas assim, eu não tinha experiência de intercâmbio na minha vida. Então, para mim era puxa, caramba, e perante a minha esposa, que eu fosse a barra e tudo mais. Só que aí, pode passar o slide, o intercâmbio dele foi maravilhoso. O sistema educacional no Canadá desenvolve todas as competências. Então, ela tinha aula de culinária, onde tinha competição aqui, ele estava saindo para uma competição de culinária. Ali embaixo tem ela... Prepara para a vida, né? Desenvolvendo competências. A estrutura das escolas, da parte técnica, né? E trabalha de forma holística o ser humano, né? Então, ali a aula de marcenaria, a aula de corte e costura. E a integração dela, fazendo novos amigos, foi... Aqui é o quê, cara? Aqui foi quando ela fez 14 anos. Porque ela chegou ali no final de 13, quando ela fez 14. E ali embaixo é a Olivia, a irmãzinha dela, a host sister. Ela fez o 8º ano, equivalente aqui, que é o último ano do middle school. Pode passar. Bom, e aí o dia que ela foi embora, né, você vê que a cultura, eles têm muito piquenique, tem lá toda a cultura indígena, que eles cultuam muito ali em cima, o pessoal com tambor indígena, né, dos povos originários. Aula de sushi, pode passar. E o dia que ela foi embora, aquele bolo. Esse foi o dia que a gente foi resgatar. Então foi assim, um ano sem ver a filha. Aí foi todo mundo. Foi o Luca na época, olha só, era um moleque, tinha 8 anos. E a gente terminou por causa da viagem, chegou atrasado, foi o dia da formatura dela, né, da turma toda. Então, eles ficaram esperando a família brasileira, eu cheguei morto de vergonha, mas eles foram muito receptivos. E esse reencontro não tem palavras para descrever, né? É maravilhoso, maravilhoso. Porque assim, você corta os laços da dependência, aquele que, né, desde a barriga, mas você desenvolve outros laços de respeito,
a host mother dela lá não era uma pessoa maravilhosa como a mãe que ela tem, entendeu? Então, você valoriza outras coisas. Sim. E eu digo assim, quanto mais perrengue, melhor. Porque a pessoa aprende E uma coisa muito importante... Frustração, né? Tolerância é frustração. Mas é um perrengue controlado, né? Perrengue, Mas não, é- como é que é? Estímulo. Não, por método outro lado, Montessori para idosos. independente da idade, eu volto a falar a questão de você ter uma empresa lá, por exemplo, Greater Vitória é um distrito que tem uma estrutura fantástica. Sim. Você estava com uma estrutura rica. Sim. Aí, voltando para o nosso 50 Plus, você saber que você tem lá no exterior uma empresa que vai te dar um suporte forte. Perfeito. Próximo slide. Parceiro de lá. Parceiro de lá. É muito importante esse suporte no A exterior. gente vai criar uma imersão que vai chamar Montessori para 50 mais. Boa. Olha só. Estou inscrito, Fábio. Pode considerar minha matrícula. Pode Vamos passar, ao Douglas. próximo. Bom, aí, never ever give up. E aí eu terminei brigando muito e conseguindo minha aprovação. Eu fui um ano e meio depois. Levei a Hannah de novo para fazer uma certificação em inglês. Pode passar. E aí a trajetória do curso de certificação em inglês, que você sai do nível 1 ali introdutório até o nível 17. Isso tudo você trabalhou com experimento te suportando. Com experimento me suportando. É uma coincidência muito feliz, né? Pois é. Se fosse encomendado, não dava certo. Não dava Gente, certo. o curso é intensivo. Olha isso, cara. E aí eu queria um curso intensivo. Era uma loucura eu conseguir acompanhar as aulas, Jaqueline, porque assim, a molecada de 17 a 25 anos tem uma mente esponja, né? Sim. Eles estão ali estudando a vida toda. Eu já tinha parado de estudar, então, quer dizer, parado de estudar na escola. Então, tá sentado ali na sala de aula, eu disse para a professora, eu não estou conseguindo, I can't keep up with them. E ela dizia, continue tentando, só isso. Muito, muito secamente. E tem bastante Segue a dever vida. de casa, né? Muito dever de casa. O curso que você pegou, ele é Muito dever de casa. E era muita intensivão mesmo. pesquisa. Mas eu cheguei ali no nível 8, né? Eu precisava de 9 meses para chegar ao 17. Eu sabia que eu não ia ter, porque foi aprovado, depois eu consegui um pouco mais. E fiz em 6 meses, e aí terminei ficando mais um pouco. Pode passar. Agora, a experiência fazendo a diferença. Então, é aquilo que eu falo, né? Trabalhe as suas limitações e vá em cima dos seus pontos fortes. Quando entrava nessa parte dos presentations, né? Ali, ó, a gente escolhia um tema, leadership, o outro é how to motivate people. Você desenvolve uma apresentação, é um formato até que é meio massacrante, porque os slides passam se você Sim. programar e você tem que desenvolver e apresentar e tal. Mas eu consegui a nota máxima em todos. E a molecada não tinha essa mesma, porque não tem a bagagem, não tem o repertório. Conteúdo, né? Exato, que a gente acumula na vida. E nos essays, né, nas redações também, eu tinha sempre umas estrelinhas ali. It's clear, well structured and thoughtful. Well done. Então eu recebia porque você tem uma articulação melhor do que o Ou pessoal seja, mais novo. estrelinha motiva não só o pessoal do jardim de infância, motiva idoso também. E com leãozinho e tudo, né? Little Lion. Muito legal. Parabéns. Aí eu Olha. consegui, no final desse período, que eu faria em 9 meses, consegui terminar em 6, porque enquanto a galera mais nova, que aprendia mais rápido, ia pra balada todos os dias à noite, eu acompanhava eles na sexta-feira, Tiozão, para não tava virar lá. o tiozão, né, fora Sim. do... E consegui tanto o General English quanto no Business English. Que é um conteúdo diferenciado e mais puxado, bem mais Muito, puxado. Jaqueline. Business é. Olha, eu saía com vontade de vomitar. Era a manhã toda, e você trabalha todas as dimensões, né? Que é o listen, o talking. Mentalmente exaustivo, né? Totalmente. O texto grande. E vai ficando cada vez pior. Cansa mesmo. Vai né? ficando cada vez pior. Cansa mesmo. Agora, o objetivo E secundário. É pouco tempo que você tem para aprender muita coisa, né? O objetivo secundário era sair da zona de conforto e desenvolver um mindset ampliado. Eu já estava trabalhando com inovação na época e eu queria realmente isso, além do Viver na inglês. prática, em você. Exercitar a tal da tolerância e ambiguidade, a resiliência e a antifragilidade. Era me desafiar, né? Para não deixar essa mente já velha ficar mais velha ainda. O corpo fica, mas a mente pode não ficar. E aí,
era o meu dia a dia, né? Você tem os ambientes calafetados, aqui uma das casas que eu fiquei, que fica ali gostoso à noite, e para chegar no centro, o sistema funciona muito bem, mas você tem que sair cedo. Eu saí às 6h30 de casa. Aqui, essa última foto, é minha perna afundada até o joelho, Até o joelho aqui. na neve, né? Aí era Canadá é Toronto. tenso. Aí era Canadá é Toronto, tenso. né? Não, aqui foi o ano que eles ficavam fazendo gracinha com Mesmo? Vancouver. Foi Vancouver? Foi Vancouver. O desafio da culinária, uma Sim. culinária que não era tão spicy como os indianos, mas Tinha é que ter sempre um muito Tim spa. Hortons. O Tim Hortons, porque não dá para pagar o Starbucks o tempo todo. É, Né? Tim Então, Hortons é os maravilhoso. copões de... É padrão Fábio, né? Copão de cafeína o dia todo para seguir a galerinha. E aprender a fazer meu próprio almoço. E aqui, ó, esses eram os Isso tudo é vasilzinhos que eu prato que você preparava. fazia você mesmo, cara? Isso, eu mesmo. Aqui, você pega semi-pronto, comprava ali o pacote da Whole Food e ali você montava a comida da semana. Pode passar. Levava o seu potinho. Cozinhar é muito mais fácil, né, cara? Vem tudo meio já... A parte mais hard você já resolveu, compra pronto. Aí você dá o acabamento. Se mudar não era uma opção, né? Ficava muito caro ou eu só conseguia encaixar ali 40 dias, então eu tinha que estar sempre me mudando. Foram duas cidades e 6 diferentes locais que eu estava morando. Então, olha o tamanho da bagagenzinha que eu saía, tá? Esse foi o dia que eu me mudei, quando minha filha foi embora e ela me bateu a foto eu saindo da casa por trás, ela estava com o pai da bagagem. Aqui, assim, quando eu peguei a manha, né, de fazer o network, essa aqui não é uma casa, isso aqui é um quarto de uma casa que eu fiquei. No basement em cima. O basement eram os indianos, aqui era uma república de brasileiros em cima. Esse quarto tinha uma jacuzzi, tinha um chuveiro, aquele chuveiro suíço. 60 metros, isso aí? Enorme, Fábio. Não, é grande. O nome, Zé. Lá é grande. Olha só, tinha o banheiro privativo, tinha o closet, que é aquele quartinho ali, subquarto, e ainda tinha uma lareira, isso não é uma televisão, a televisão estava do lado de cá. Tinha uma lareira no meio do quarto. Fantástico. Eu ficava propaganda da sua agência aqui ao vivo, hein? Eu conseguia ficar em lugares assim, gente, só pelo networking. Nos grupos de Facebook, fazendo ali os colegas. Tinha uma brecha ali, alguém estava com o imóvel vazio naquele momento, E eles anunciam também. Você troca, tem uma cumplicidade que se estabelece ali muito forte. Tá? Aqui, Jaqueline, que você falou, né? Olha, o meu padrão de ir para o mercado era com gorro na cabeça, porque o frio é insustentável. Andar de bicicleta, que eu ando hoje sem camisa, era assim, com várias sobreposições, porque cortava o vento ali. Você fez, você alugou, comprou, como é que foi? A bicicleta alugada. No Stanley Park eles têm lá todo o sistema. Quando saía um raiozinho de sol, a gente latino, precisando de sol, eu ia para o cemitério, uma das casas era vizinha ao cemitério, os cemitérios são lindos, né? Eu ia para o cemitério ler, estudar e ficar tomando sol. Muito inspirador. No ano que eu estava em Toronto, foi quando o Raptors... Ontem foi a final da NBA, né? Ontem à noite. Foi quando o Raptors foi, depois de 20 e tantos, 30 anos, venceu, virou um carnaval na cidade. E aqui eu estava andando na galeria, quando eu entro, tá os caras lá do Raptors sendo entrevistados no meio da rua. Então, assim, são coisas do dia a dia. Olha o pessoal vestido de homem... Como é? O Capitão América. E, assim, litros de café. Bom, e aí o desafio da multiculturalidade, né, que é um dos principais desafios, né, e que é fantástico, porque você está ali com gente do mundo todo se relacionando, pode passar, e convivendo com diferentes gerações. Aí a gente consegue entender por que o país tem até um ministério. Perfeito. Consegue enxergar a importância desses povos na formação da sociedade anterior e a sociedade atual, incentiva as pessoas a irem visitar respeitando as diferenças que tem lá. E para nós, voltando, que somos o Espírito Santo, que a gente não tem tanto contato, se você com 50 anos mais se dá esse propósito de visitar, de conhecer, né, Canadá, aqui a gente está falando um exemplo, mas quantos países que eu posso fazer isso? Conhecer uma cultura diferente, vivenciar seguro, bem adaptado, dentro da rotina, sabe? É muito. Isso que me deixa, sabe, Zé, cada vez mais apaixonada
pelo meu direcionamento às pessoas. Poder proporcionar de uma maneira muito segura, com o pé no chão, das oportunidades que você tem hoje em dia. E aí Muito legal. eu posso dizer, Jaqueline, que eu cheguei um velho chato, achando que os jovens eram todos os bobos e que o velho aqui entende das coisas. E por ter me dado a oportunidade, né, de conviver, de ser um deles, de verdade, Como que a gente aprende, né? é incrível. Ricardo, a minha pergunta agora não vai para a Jaqueline. Como é que você vai botar isso aí no podcast para a turma ver? Não, aí é a produção, né? A Botar lá produção embaixo, faz assim, mágica, no rapaz. primeiro campo de Produção de faz mágica. comentários, assim, informações complementares, o intercâmbio do Ricardo. Aí bota lá para as pessoas. Eu falei pro Ricardo que tinha que fazer outro podcast Podemos, só do... podemos. Mas só quem viveu sabe. Por isso Exato. que está cada vez... vocês terem me chamado para fazer esse bate-papo, ele é altamente enriquecedor para as pessoas que estão aí e que, Não meu sabem, Deus, não será que tem eu posso informação. fazer? Ou melhor, nem pensaram Nem que pensaram. poderiam. O que É acontece? aquele bichinho Que- assim. que né? a Eu estou gente falando vê- a verdade de botar lá no primeiro campo. Isso eu vejo muito no LinkedIn, as pessoas colocam informação complementar. Eu mesmo comentando o meu post, por exemplo. Sim. Boto lá embaixo, sim, informações complementares, veja Sim. aqui. O que eu vejo que acontece muitas vezes, né? Eu acho que quando a gente era jovem, o padrão de ser 50 a mais era 1, né? Hoje em dia, o padrão de ser 50 a mais pode ser outro, mas a palavra-chave é pode. Sim. Porque eu vejo que ainda muita gente Decisão pessoal. continua vivendo naquele padrão que dos faz pais. 50 anos, Sim. né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi no transcorrer da minha trajetória é que os ambientes te moldam. Então, Verdade. se você quiser, digamos, continuar crescendo depois dos 50 a mais, você tem que se inserir em ambientes que vão te desafiar, que vão te tirar da zona de conforto, que vão te colocar em contato com pessoas que têm pensamentos e olhares diferentes para a vida. E isso vai fazer você crescer, né? Eu brinquei do Montessori para 50 a mais, mas é verdade, né? Porque nós estudamos no Sim. início no nosso colégio, era o Era método Montessori. Era. Era Montessori. E era muito de experimentar. Você experimentava, você tocava, você aprendia matemática segurando, né? Não era... Muito tátil, experimentado. Era experimentado. Então, eu acho que nos 50 a mais, a gente precisa continuar experimentando, Perfeito, Fábio. né? Eu concordo. E outra coisa também, complementando, Fábio, que não quer dizer que eu vou estar buscando outras alternativas, que eu vou estar cutucando opções de ir ter essa experiência no exterior. Eu vou te falar, a gente está falando exterior, mas assim, sabe? Não precisa ser exterior. Não precisa ser, eu vou passar, aqui dentro do Brasil, eu vou me dar o tempo de explorar o Brasil. Exato. Não quer dizer que que é um choque cultural também, se Não sair pela daqui... perspectiva de Total. turista, mas na perspectiva de aprendiz. Isso, de aprendiz, o Brasil é muito grande, né? Então eu tenho muito que aprender. Quando eu volto para o meu seio familiar ou de amigos, não quer dizer que eu vou romper com aquele seio. Eu poderei trazer conteúdo, eu poderei incentivar que outras pessoas daquele meu currículo, sabe, do meu meio, cresçam também. Ou então não. Mas que as pessoas vão respeitar o que você vai que de trazer. certa forma é o que a gente busca na sociedade outra, é ser esse elemento catalisador, Sim. né, que Experiências que transformam, que inspiram as pessoas a se transformarem. se exporem a certos estímulos que talvez elas não estão se expondo. Sim, não, é fantástico. Perfeito. E aí você percebe que eu saí daquela condição do tio chato para ser uma pessoa do meio deles com muito respeito. Você vê quando você muda a sua atitude de geração jovem, eles mudam em geração você. E aí quando você volta, facilita seu relacionamento com seus filhos, com seus netos, né? De uma forma geral. Você se transforma e transforma os outros.
Aí foi minha filha, passou um mês lá comigo, certificou também ali no nível. E foi muito bom, né? Essa proximidade fora com o filho também é muito bom. Foi um mês que a gente ficou muito... Geralmente a filha é mais ligada à mãe, assim, no dia a dia, mas a intimidade, a gente estava dividindo o mesmo quarto e tudo mais, foi muito bacana. Enfim, aí as experiências não vou percorrer mais, a gente já está aqui chegando no horário, mas é para mostrar um pouco do quão fantástico pode ser e transformador uma experiência de intercâmbio. E só aproveitando um gancho fantástico que você deu aí, que é o quê? Nós temos muitos 50 a mais que hoje os filhos moram no exterior. Uhum. Então, por que... E as pessoas ficam com medo, eu vou para lá, vou viajar sozinho. Por que não vão? Sabe? Fica um tempo... Sai daqui, vão para casa do filho, que o Ricardo falou, da bolha do filho. Isso. Não expande, aproveita aquela plataforma que existe mas você sabe, mesmo que fique ali, você vai ter que ir no supermercado. Tem Exato. pessoas que nem se arriscam a ir visitar o filho. Exato. Com receio. Então, é isso, sabe? É o que você falou, você estar com sua filha, você poder fazer supermercado com a sua filha, você poder ter uma rotina dentro das limitações que todo mundo tem, mas você tem que tentar caminhar para que essas limitações fiquem menores. Ser intencional, né? Ser intencional. É fantástico isso, Você trouxe Ricardo. isso, Jaqueline, que rapidamente eu estou lembrando. Da minha geração de faculdade e de outros, eu fiquei quase juntando as duas idas e vindas, eu fiquei cerca de 40 anos fora de Vitória. Aquela minha geração de 20 e poucos, eu vou te dizer, talvez 50% deles tem, no mínimo, um filho morando fora. Eu estou me dando conta agora que você falou. Um está na Europa, outro está nos Estados Unidos. Às vezes tem mais de um, morando cada um no lugar do mundo, e provavelmente tem essa oportunidade que você está trazendo. É fantástico. Agora mesmo, essa semana, eu estou com um casal acima de 60 que está começando 3 meses na Inglaterra. Foi visitar a família antes, que está na Europa também. Então, assim, a gente dar o start. O que vocês estão fazendo é fantástico. Mostrar, é possível. Como poderemos fazer? Está ali. Perfeito, perfeito. E é transformador. Pessoal, chegando no nosso horário, animado, queremos... esse assunto me anima porque, assim, quando a coisa transforma, você quer levar isso para o mundo, né? Você quer gritar isso para o mundo. Né? Foi realmente transformador. Chegamos no nosso horário. Infelizmente, quando a conversa é muito boa, a gente não vê o tempo passar. E a gente convida vocês, a gente vai estar sempre buscando conteúdos que transformaram a nossa vida ou que vão continuar transformando, compartilhando isso, porque a gente quer que todos busquem a terceira idade com plenitude. Ou melhor, qualquer idade, tá? Eu acho que a gente traz coisas aqui que qualquer idade pode aproveitar. Segue o canal Iota, se inscreve, curte, compartilha, que ajuda a gente a estar trazendo cada vez mais informação. Muito obrigado e realmente eu estou à disposição para mais informações que me encanta, cada vez mais. E o cliente aqui vai bater lá qualquer hora. Já tenho contratado aqui. Obrigado. Já.